passado. Nessa data, eu quero falar um pouquinho sobre a igreja. E falar sobre a igreja é falar sobre as famílias. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Há poucos domingos atrás, eu li esse texto. Nós estávamos com um grupo bem reduzido aqui. E eu quero nessa manhã falar a respeito da igreja e como nós estamos tratando a igreja. É uma relação direta. Nós somos igreja e ao mesmo tempo nós temos o privilégio de participar da igreja. Capítulo 6 de Deuteronômio, verso 7. Agora não vou precisar ficar um dorcicolo mais, hein, Luciano? Só olhar para frente, hein? Que bom, hein? Então vamos lá, todos juntos, vamos ler a palavra do Senhor juntos? Você as inculcará seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Olha só, a palavra de Deus nos apresenta um princípio. Você as inculcará. Para você ver o que nós estamos tratando, versículo 6. Vamos lá juntos, versículo 6 agora. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Estas palavras estarão no seu coração. Antes que eu me esqueça, eu acho que a questão da organização das cadeiras está tranquilo, né? Mas eu quero pedir um favor. Por exemplo, a equipe de música hoje senta no primeiro banco. Faz igual a Heloísa aqui, senta no primeiro banco, né, Heloísa? Faz a turma observar que há possibilidade. Aí vocês sentam no primeiro banco, tá? Agora está tranquilo. À noite nós precisamos. Os diáconos vieram falar que as cadeiras das pontas ficam vazias. Vocês têm que chegar para a cadeira, ou melhor, chegar para a parede, para liberar, para que as irmãos, convidados, aqueles que chegam um pouquinho atrasados, não fiquem tão perdidos lá no fundo, tá bom? Então vocês me ajudem nisso à noite, principalmente à noite. Dá uma dica, chega mais cedo, senão você vai sentar na cadeira cinza ou branca. Amém. Nós queremos, né, Paulo? Então você chega cedo, tá bom? Outro aviso, que senão eu me esqueço. Cadê a Eliana? A Eliana ali, amada irmã, ela estava aguardando uma cirurgia, e saiu, né, Eliana? A cirurgia foi marcada para terça-feira. Eu gostaria de saber aqui na igreja, quem é doador de sangue? Doador de sangue, cadastrado no Hemocentro. Nós precisamos de pelo menos 4 irmãos para doar segunda-feira, né, Eliana? Segunda ou terça. Vamos fazer o esforço de cadastrar aí 4 irmãos pelo menos? Quem é doador, levanta novamente aí, já faz doação. É possível um desses irmãos irem doar? É possível? Ela vai fazer a cirurgia terça-feira. Eu vou dizer uma coisa, se faltar algum desses aí, eu vou. A última vez que eu fui, eu só precisei virar a maca de volta. Eu apaguei, mas é coisa rápida. Nada que eu não volte, tá? Vocês vão deixar o pastor apagar de novo? Então, eu gostaria que vocês me falassem, pastor, eu vou amanhã ou terça-feira, tá bom? Nós precisamos, então, pelo menos 4, né, Eliana? O Hemocentro, né? Na parte da manhã, segunda ou terça-feira. Vamos conseguir? Amém? Então tá bom. Então eu vou contar com vocês, tá? Se não, terça eu estou lá, tá? Então vamos juntos. Amados irmãos, notem que o que está sendo tratado aqui é a palavra de Deus. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Deus está falando como vai ser a revelação dele ao seu povo. Deus transmitiria a palavra de Deus aos adultos, e esses adultos iriam transmitir aos seus filhos em qual processo? Toda a vida. Olha lá, observe que o texto diz assim: assentados em casa, andando pelo caminho, ao se deitarem e ao se levantarem. Esse texto aponta, então, um processo que, quando Deus chamou um povo para si, Ele chamou um povo que, de fato, daria atenção às suas palavras. Porque nós estamos hoje acostumados com uma relação
muito, digamos assim, do século 21 com a igreja. Nós somos o povo de Deus porque recebemos a palavra de Deus. Nós não somos povo de Deus porque temos um prédio para vir aqui, cantarmos e irmos embora, viver a semana conforme, de repente, você assim entender. Não. Deus chamou um povo para Ele, para caminhar na direção que Ele dá. E essa direção nós vamos ter por meio da palavra. E qual é a nossa responsabilidade? Nós deveremos, então, transmitir a quem? Aos nossos filhos, à próxima geração. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito da igreja. Eu estou lendo essa obra, A Família na Igreja. A Família na Igreja. Como pais são guiados para essa alegria. Como pais devem ser direcionados a contagiar seus filhos para essa alegria. Uma das coisas que nós sabemos é que alguém já fez uma viagem aqui muito especial. Quem já levou os filhos a algum, nem que for aqui o Parque de Sabiá, que tem o zoológico ali, quem já levou os pais aí? A primeira vez que você foi, o que você contou para ele? Nós vamos lá para um lugar lá e é meio assim. Ou então você não falou nada, ou você foi um bom guia turístico. Você falou assim, olha meu filho, vamos lá, nós vamos ver a onça. Não é assim que a gente faz? Olha minha filha, esse aqui é um macaquinho. Quem lembra disso aí? Ó? Já faz tempo, Léo? Hein, Jéssica? Faz tempo? Ó, não volta mais, viu? Que agora eles vão querer, não, eu já sei que é tudo isso, viu? E a relação é, você levou e você apontou como? Com um semblante carregado? Ah, isso aqui é a onça. Não é não, né? Até a gente que é adulto fica feliz de ver a criação de Deus. Há pouco tempo atrás, alguns irmãos falaram que visitaram um zoológico em São Paulo, gigantesco. Eu até vou conhecer lá para levar a Olívia um dia. Você já pensou? Mostra lá, ó, essa não é só a girafa de pelúcia, não, é de verdade, né? É uma relação onde você traz alegria, a empenho. É a relação também que você vai fazer uma viagem, você explica para sua filha, para o seu filho, olha, papai, nós vamos sair de viagem, nós vai demorar um pouquinho, porque nós vamos chegar na praia. Você apresenta o objetivo, né? Porque para durar 4, 5, 6 horas, você tem que convencê-lo que vale a pena. Nós vamos para a praia, não é assim que você faz? Você faz uma leitura. Ó, meu filho, vale a pena você aguentar mais um pouquinho. Nós estamos chegando à praia. E o que chama a atenção é que nós podemos, muitas vezes, ser bons, de fato, guias turísticos. Nós podemos demonstrar paixão pelo lugar que nós estamos indo, mas um lugar deve ser o lugar de maior inspiração para você, homem, para você, mulher, para você, pai, para você, avó, avô, que é justamente a igreja do Senhor Jesus. Nós temos vivido um tempo que, de certa forma, faz com que a igreja seja um local, muitas vezes, superficial, um local, muitas vezes, que não tem atrativos para você, muito menos para os filhos. E é um equívoco. Há uma relação que nós podemos dizer que já não deu certo. Nós temos no nosso contexto no Brasil uma tendência. Quando os filhos chegam na adolescência, na juventude sobretudo, não querem vir mais à igreja. É ou não é? Isso não é praxe? De maneira geral, nós vemos isso. Louvado seja Deus, que tem muitas exceções. Louvado seja Deus. Mas nós temos que rever o que está acontecendo nesse processo. Nós precisamos nos atentar o que está acontecendo no caminho. E a relação, ela é de fato como o texto aponta. Não é simplesmente um fato que aconteceu. É que durante o caminho, alguma coisa não foi correta. Alguma coisa atrapalhou esse processo. Nós temos, por exemplo, pais que eu até não tenho dúvidas que são chamados de Deus, mas que negligenciam a igreja e que ausentam-se da igreja, que ficam distantes da igreja. E o que vai acontecer? A criança é uma esponja, né?
ela absorve tudo aquilo que nós transmitimos, seja com palavras, seja com ações, e elas vão observar tudo isso. Então, o convite que nós temos aqui da palavra de Deus é de nós nos posicionarmos como aqueles que estão empenhados em transmitir aquilo que nós recebemos. Eu sempre digo uma frase, né? Ninguém pode dar o que não tem. Se nós não realmente recebermos o evangelho, vai ser um peso transmitir à esposa. Vai ser um peso transmitir ao marido. Se nós não tivermos no coração, de fato, o evangelho do Senhor Jesus, o máximo que as nossas crianças vão ver em nós, nossos filhos, é uma relação bem religiosa, mecânica, bem robotizada. Sabe o que é uma relação robotizada? É igual o menino chegar na escola de manhã. Eles vão, assim, tudo robotizados, né? Demora um tempo para eles despertarem, para entender que estão, né, num ambiente escolar. É um contexto, até às vezes adulto faz isso. Essa relação, ela precisa ser mudada. Nós precisamos pensar a respeito do que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para fazer da igreja o quê? Um local, de fato, que a gente todo domingo encontra ali, aí repete de novo, ou nós estamos fomentando nos nossos filhos, na nossa casa, que nós estaremos na igreja, nós estaremos num local que Deus preparou para nós estarmos. Nós vamos caminhar um pouquinho. E eu queria pensar aqui, o Divino mencionou, nosso irmão, qual necessidade que temos de estarmos aqui enquanto família? Qual necessidade? É porque você não tinha o que fazer? Não, né? É porque aquela turma que veste aquela roupinha apertada, de manhã no domingo, não te atrai? E sai pedalando a cidade toda? Aí você fala, não tem mais nada, né? Ah, não, então eu vou para a igreja. É isso que move? Não é, né? O que move é o que foi pregado já aqui hoje. É interessante. Eu quero transmitir a palavra de Deus à Olívia. Mas antes de eu transmitir a palavra de Deus à Olívia, o evangelho, à minha filha, eu já transmiti para ela o pecado. Quando ela foi concebida em pecado. É assim que a palavra de Deus diz. A criança não se torna pecadora aos 12 anos. Ela já nasce em pecado. Davi disse, em pecado concebeu minha... Ela pode ser muito inocente, ela pode ser muito, vamos colocar essa palavra, pura, mas dentro do coração, dentro do DNA humano, ser humano, todos nós transmitimos aos nossos filhos, se querendo ou não querendo, você já transmite aos seus filhos o pecado. Agora imaginarmos que nós transmitimos o pecado para o meu filho, para a minha filha, é muito sério, não é? Afinal de contas, ele nasceu nesse contexto humano e o pecado está presente. O que faremos com isso? Eu não vou citar algumas palavras do texto aqui, mas eu vou tentar parafrasear. Irmãos, nós temos vivido uma sociedade que só vai dar conta dos filhos quando eles estão totalmente indiferentes à igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando igreja, a igreja de Cristo em Uberlândia, a igreja de Cristo em Minas Gerais. Não, a igreja de Cristo que Deus colocou você para congregar. No caso aqui, semear. Igreja Presbiteriana Semear. Nós estamos falando a respeito da igreja local. Afinal de contas, a sua filha, o meu filho, a minha relação como marido e esposa, nós temos uma relação comunitária aqui. E quando chega lá na fase adulta dos filhos, alguns se distanciam, alguns vão distantes e não querem nem saber de voltar. Alguma coisa está acontecendo nesse processo. E o que nós precisamos lembrar? Que eles já herdaram de nascença a natureza do pecado. E nós temos uma grande missão na nossa vida. A grande missão que nós temos não é, como o materialismo aí fora diz, enriquecer. Ter uma condição boa para deixar para os nossos filhos.
Meu irmão, se você deixar, louvado seja Deus. Se não deixar e deixar Jesus Cristo entranhado na alma dele, ele vai viver eternamente reinando com Cristo. Que riqueza é essa? Quer comparar a riqueza desse mundo com a riqueza de ter o Evangelho? Mas nós temos que partir do pressuposto que os nossos filhos, Deus é quem faz a ação de salvação, amém? Mas Deus usa você. Deus usa você para tirá-lo, sabe de onde? De onde? Vocês ficam com medo, né? Não, vou ter que falar. Deus nos usa para tirar nossos filhos dos laços do inferno. Todo filho que não se arrepender diante do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho, a cruz, já está condenado. Há poucos dias atrás nós fizemos aqui, por sinal, eu não quis nem avisar, irmão Luiz, eu falei assim, deixa a igreja, A igreja tem que vir no escola dominical, independente se vai ter batismo ou não, né? Tem que fazer igual a Cândida, que a igreja cheia no batismo, traz toda a vizinhança e os parentes tudo, aí, né? Mas tinha uns gatos pingados aqui, a palavra feia assim, né? Mas tinha poucos mesmo. O batismo da Olívia, Heloísa. Uma coisa que eu disse, não sei se eu disse, mas eu disse lá no José, no dia do José. Os nossos filhos não recebem a salvação porque nós o batizamos. Pela fé, nós cremos que eles herdarão o céu, porque nós nos empenharemos em transmitir o Evangelho todos os dias, todos os dias. E essa palavra que nós sempre recitamos, encucando, trabalhando, para quê? Para tirar os nossos filhos da boca da serpente que está tentando todo o tempo contra a nossa casa. A relação não é, alguns acham que ser reformado e calvinista é achar assim, não, tudo está no controle de Deus e nós nada precisamos fazer. Como é que é aquela expressão que eu sempre uso? Uma meia verdade é uma mentira inteira. Deus é soberano, amém? Até aqui está certo, mas Deus utiliza da instrumentalidade da família para transmitir o Evangelho aos nossos filhos. Deus os salva por meio do nosso comportamento. Nós transmitimos muita coisa aos nossos filhos. E se nós não observarmos, o Evangelho é transmitido com esforço, com dedicação. Aí eu pergunto, será que essa pessoa que Deus está deixando bem aqui, direcionada em Deuteronômio, não tinha ocupação? Será que ele é uma à toa para ficar levantando no caminho e ao deitar? Será que ele não tinha ocupação? Claro que ele tinha ocupação, muito provável mais do que a nossa, porque a gente tem um pouco de conforto devido ao nosso século. Nessa época, como hoje, há uma necessidade de empenho, de uma ação direta nossa. Você quer ver? A relação é, quando transmitimos o Evangelho aos nossos filhos, nós temos que ler esse versículo aqui com essa perspectiva. Lucas 19, 9. Abra sua Bíblia aí para você manusear a palavra de Deus e você ver o que aponta. Lucas 19, 9. Algum irmão que encontrar, pode ler, por favor, bem alto. Amém. Hoje houve salvação nesta casa. Uma das coisas que nós já percebemos que ao longo dos anos tem acontecido é assim, a nossa relação meio que piloto automático. Não, vamos assim, levando os nossos filhos à igreja. Vamos levando aos nossos filhos a estar no domingo próximo. Há uma diferença entre levar os filhos no domingo e uma relação entre eu, todos os dias, estou aguardando esse versículo ser concretizado na vida da minha esposa, do meu esposo.
do meu filho, da minha filha. A ênfase é maior nos filhos porque eles dependem de nós. Mas se aplica também a qualquer pessoa da casa. O que nós achamos é que assim, não, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer quando Ele quiser fazer. Não! Ele vai fazer quando Ele quiser fazer, da maneira que você é responsável por aquela ação. Ele pode, inclusive, salvar envergonhando você, envergonhando a mim. Ele pode. Mas o meio ordinário que Deus estabeleceu Ele utiliza o cônjuge. Ele utiliza para educar os filhos, até que esse versículo seja visto. Qual é o versículo? Hoje houve salvação nessa casa. Nós estamos muitas vezes, igual o hino nacional, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, achando assim, opa, na hora que Deus quiser, vai tocar no coração dele. Na hora que Deus quiser, vai fazer. Claro que vai. Ninguém aqui é tolo para dizer que não. Deus é soberano. Mas Deus utiliza da responsabilidade de que durante o caminho nós vamos nos empenhar. Para quê? Para transmitir que fazer parte da igreja é a maior dádiva, é o maior privilégio. Você quer ver um detalhe? A igreja, ela é para nós uma relação onde o Senhor Jesus deixa claro na sua palavra. Nós temos vários versículos que citam a respeito de quem é a igreja. Agora pensa comigo, como é que é você levar o seu filho? Eu vou pegar agora os casais sem filhos, né? Aí você acorda num dia, domingo, e fala assim, ó, vamos para o culto. Ah, não, mas ó, está acabando aqui o futebol, o Campeonato Brasileiro, final do Campeonato Brasileiro. Ah, se der tempo, nós vamos. Ó, estou maratonando uma série aqui. Vamos que senta comigo aqui. Se der tempo, nós vamos. Você não entendeu o que é de fato ser igreja do Senhor Jesus. Nota o que a palavra de Deus diz aqui, lá em 1 Coríntios 12, 27. Aqui na tela, quem puder ler, por favor, já nos ajuda, por favor. 1 Coríntios 12, 27. Vocês são o quê? Corpo de Cristo. Agora, Cândida, lê para mim Hebreus 12, 22, aqui na tela mesmo, Cândida. 22 a 24, por favor. Você chegou no lugar onde essas pessoas que estão aqui do seu lado estão arroladas no livro sagrado, esse livro que nós chamamos de livro da vida. O texto diz assim, estão arrolados no céu. Ah, que coisa, hein? Ah, que coisa. Você já percebeu que há uma relação da sociedade e da cultura pop que nós estamos inseridos, de que qualquer lugar que você vá é um local atrativo, é um local onde tem muitas coisas de tecnologia. Hoje a gente vive um contexto, né, meio que com a questão da tecnologia. Em qualquer ambiente que você leva os seus filhos, é um ambiente assim, como diz os meninos do Rogério e da Cris. A cadeira do carro é cadeira gamer. Você chega num lugar, jogos online. Você chega do shopping com os seus filhos e fala, nossa mãe, peguei aqueles ursinhos lá, né, acertamos. Tudo hoje é muito tecnológico, já repararam isso? Tudo hoje, a relação de passeio é um local assim, você vai lá assistir o Sonic no cinema.
Por sinal, parece que o filme é bom, não estou criticando, não. Tudo é muito assim, sabe, é vultuoso. Só que quando você fala assim, eu fui à igreja domingo, as pessoas dizem assim, sei, tá bom. Vamos jogar bola hoje à tarde? Vamos jogar videogame mais tarde? Mas por quê? Porque eles não têm nenhuma relação com esse chamado que Deus trouxe sobre a sua vida e sobre os seus filhos. Como é que você vai transmitir à igreja? A igreja não vai ter videogame, a igreja não vai ter recursos extraordinários. Como é que você vai conduzir os seus filhos? Você põe no carro e fala assim, vamos para a igreja. Daqui a pouquinho papai te libera tal coisa. Ou então você, marido e mulher, diz assim, opa, domingo, vamos para a igreja. Voltou da escola dominical, almoço, maratona, de novo. Pode perder a hora. Vamos para a igreja. Essa relação automatizada, mecanizada, não aponta para que de fato o texto da palavra de Deus nos chama. Observem, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3,15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa, que é o quê? Aqui, não é a igreja presbiteriana Semear do pastor Fábio. Tira essa visão do seu filho. Tira essa visão da sua esposa. Tira essa visão do seu marido. Diz assim, nós estamos indo para a casa de Deus, a igreja do Deus vivo que nós fazemos parte. E pela graça do Senhor, nós podemos ali junto com outros irmãos, louvar e bendizer o nome do nosso Salvador. Eu não estou indo para um local de cabresto. Eu estou indo para o local que Deus designou, porque nós fomos afortunados, nós recebemos o privilégio de sermos escolhidos por Ele. Volta o texto. O texto diz assim, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento do quê? Irmão, a Netflix, o cinema, o shopping, tudo isso é passageiro, tudo isso é ilusório. A rede social, né? As redes sociais, hoje ela faz um trabalho assim, você quase que entra, eu ia falar Nárnia, mas não entra em Nárnia não, né? Entra em outro lugar, né? Entra em outro lugar. Menos Nárnia, Débora. Lá é um mundo de fantasias. Um mundo que nós muitas vezes nem imaginamos como é. E olha, os nossos adolescentes, se não chegarem com 12, 13, 14 anos hoje, amando a palavra de Deus, eles serão arrebatados pelas redes sociais. Porque as redes sociais são atrativas. As redes sociais todo mundo comenta. As redes sociais formam opinião. Mas a palavra de Deus, mantém para mim. A palavra de Deus está dizendo que a igreja, quem é a igreja? É esse povo que se reúne aqui com uma preocupação. A palavra do Senhor será ensinada. Então, Deus quer moldar nossas vidas. E aí como é que você vai transmitir para o seu filho? Meu filho, presta atenção. Essas coisas são boas. Você não vai botar ele numa bolha. Filho meu crente não vai no shopping. Filho meu que não assiste filme nenhum. Mas tome cuidado. Gaste tempo dizendo, meu filho e minha filha, este mundo não conhece o privilégio de ser chamado por Deus, porque somente a palavra de Deus, somente o povo de Deus, de fato, está sendo guiado pela verdade. Hoje é uma discussão muito grande na sociedade. Qual imprensa?
No Brasil a gente não tem dúvida nenhuma presta, né? Qual a imprensa que transmite a verdade? Olha, essa aqui não é politizada, essa aqui não é enviesada. Tolice, tolice. Todos têm algum pressuposto. Mas, de fato, você quer conhecer a verdade? A única que apresenta a verdade é a igreja do Senhor Deus. Porque é a igreja que prega a palavra, é a igreja que os seus filhos recebem a palavra de Deus lá na sala. Por sinal, vou fazer um parênteses aqui, viu, Cândida? Nós estamos, num processo aí que Deus está nos direcionando. Nós queremos, em 2025, botando longe, mudar a relação da nossa formação com as crianças. Por sinal, Cândido, me mostre hoje as tarefas da semana de todas as salas, por sinal. Não dos bebezinhos, né? Pelo menos MQV e a sua. Adolescentes também. Quero saber a lição. Cadê o Marcos Vinícius? Débora, qual que é a tarefa? Eu quero saber. Hoje. Quero saber qual que é a tarefa da semana. Nós passamos quantos dias longe da igreja? 6, irmãos. 6, porque no grupo pequeno não tem escola bíblica para criança, ou melhor, formação bíblica. Nós passamos 6 dias, e nós nos reunimos uma vez para transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos. Você acha mesmo que quem vai formatar o coração do seu filho? Irmãos, aplica isso para você, se você não tem mais menino, né? Você não tem mais, não, agora estou tranquilo, não tenho mais menino. Você passa 6 dias da semana, e você acha que você chega aqui no domingo, e você tem assim, ai, que alegria ir para a igreja. Não, se o seu coração não foi treinado durante a semana. Tem um jogador aqui, não vou contar quem é não, mas depois dos 30 ele se meteu a ser profissional. O bicho é bom mesmo. Só de ver os treinos eu já canso. Conhece, né, Gabriel? E treina de manhã, e treina à tarde, e a perna que tem que fazer o exercício tal, e a lombar, e o fortalecimento. Eu só de ver eu já cansei. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso metade disso daí, metade disso daí. Você já percebeu que não há, em nenhum ramo, não há sucesso, não há condições de, pelo menos, você competir, se você não estiver, bem aparelhado. Como é que nós vamos enfrentar o mundo lá fora, a igreja presbiteriana semear? Em nome de Jesus, os filhos de vocês, eu quero casar aqui e falar assim, uma serva do Senhor, um servo do Senhor, você e sua família, dizendo assim, pastor, os nossos filhos já foram criados, mas nós estamos vivendo um novo tempo na nossa casa. Começa como? Transmitindo que a igreja é o lugar mais especial que você tem para vir com o seu cônjuge. É o local mais preparado para receber os seus filhos. Porque durante a semana, você vai ter que ser municiado. É isso que a gente tem que fazer a mudança, né, Cândida? Com a graça de Deus. Nós vamos trabalhar bastante com os professores. Criar grupo com os pais. Papai, a lição, conseguiu fazer? Não conseguiu? Qual que é a dúvida? Então estou aqui. Na outra semana não conseguiu? Irmão, o filho é seu. Nós não somos, como igreja, aqueles que vão transmitir o evangelho de maneira profunda. Quem vai transmitir o evangelho é você, papai e mamãe. Irmãos, nós estamos acreditando que uma vez na semana os nossos filhos amarão a palavra de Deus. E é interessante, porque a gente hoje tem uma fase que, olha, Deus nos ajude. Deus nos ajude. Os nossos filhos, eles já têm condições com 5, 6 anos de conhecer todas as telas de celular. Os jogos todos eles escolhem, não é assim? Estou falando sobre isso. Chega com 9 anos, o que eles ouvem na escola, nós ficamos envergonhados. Se o seu filho, tem algum menino que pega van aqui, vai de van para a escola? Levanta a mão. Ora, mais.
Exemplo que aconteceu, né, Maristé? Louvado seja Deus, que hoje ela é uma adolescente. Tem discernimento da graça. As vans escolares formatam para o mundo os nossos filhos. O que você tem que fazer? Municiar. Como é que foi lá? Como é que foi a conversa? O que aconteceu? Nesse tipo de conversa, tem abertura com o seu filho. Não seja aquele déspota. Eu mandei você ficar calado na van, você fica conversando. Não, ganha o coração dele. Ganha o coração dela. Para ele poder apresentar o que está acontecendo. Agora notem, meus irmãos, quando nós falamos a respeito de estar na igreja, de vir à igreja, nós temos que mostrar aos nossos filhos que aqui, quando eles ouvirem do Evangelho, eles vão estar recebendo a verdade, o fundamento da verdade, e você tem que contar para ele todos os dias: olha, meu filho, pode ter 5 anos, irmão, pode ter a idade que for, Jesus Cristo veio nos resgatar, porque nós somos pecadores. Mamãe, eu sou pecador? Sim, meu filho, você tão lindinho e é pecador. Você, eu, nossa casa, meu filho, precisa de Jesus Cristo. Pregue para o seu filho já cedo, irmão. Quando nós fazemos isso, eu fico imaginando qual tipo de relação nós teremos para trazer à igreja. Você quer ver um detalhe? Se você passa a semana dizendo assim: olha, meu filho, nós não oramos junto ainda hoje, hein? Se possível, defina o horário, né? Cadê os adultos? Quer ver? Quer ver um fracasso nas nossas vidas? Quem tem horário estipulado para orar com a esposa? Mas pode levantar a mão, por favor, aí, levanta mesmo. Definido? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pastor, a agenda é apertada. Isso a gente já sabe, né? Opa. Isso nós já sabemos. Mas se eu não vou fazer essa pergunta capciosa não, tá? Mas se eu perguntasse: quem orou com a esposa durante a semana toda? Foi de domingo, hoje é domingo. É provável. Oi? Não, eu só estou citando uma vez, só uma vez. Pode ser uma vez só, já salva, né? É provável que a gente passe a semana. Isso não pode mais acontecer, porque não deu certo, irmãos. Isso já é fato. Não tem casamento que vai ter alegria de vir no domingo, se durante a semana você não municiou o seu casamento, dizendo assim: olha, nós precisamos sempre estarmos orando. Nós estamos atravessando um momento difícil profissional, nós estamos sempre orando juntos. Nós estamos vivendo um momento difícil familiar, nós estamos orando juntos. E olha, meu irmão, ou melhor, minha esposa, meu esposo, domingo nós vamos à casa do Senhor. Domingo nós vamos à casa do Senhor. A palavra de Deus nos mostra que a igreja, ela quando está preparando a sua semana, o domingo não é uma surpresa. O problema é quando nós não nos preparamos durante a semana. O domingo é uma surpresa. Nossa, chegou domingo já? Já chegou a hora de ir no culto? Já chegou a hora de ir na igreja? E o que acontece? Cadê os pais? Você que é adulto, você é responsável por si só, né? Mas se o seu filho e sua filha não ouvir de você: amanhã nós iremos louvar ao Senhor na igreja. Se você ouvir assim: amanhã tem que ir para a igreja. Ixi, amanhã tem que ir para a igreja. Você acorda cedo, hein? Né? Aquela coisa assim meio déspota. Não adianta, irmãos. Nós temos que ser essa profissão, né? Guia turístico da igreja. Não é turista não confunde não, hein? É diferente, hein, Léo? Turista. É guia turístico. Você chega assim e fala: meu filho, amanhã, você já preparou sua roupa?
Amanhã nós vamos adorar o Senhor. Amanhã nós vamos ler a palavra de Deus na igreja. Pergunte para o seu filho e para a sua filha, o que aconteceu na salinha? O que você aprendeu lá hoje? Compartilhe das emoções, compartilhe das experiências. Mas o que aconteceu lá? Ah, então, papai, hoje eu orei. Celebre com ele, você orou. Que coisa boa! Não seja robotizado, porque se você for robotizado, o seu filho verá em nós essa robotização de dizer assim, ir na igreja é mecânico, é uma religião apenas. A gente vai, pois vem, e durante a semana não tem nenhuma associação, na verdade, não há uma preparação. Uma segunda questão que eu quero mencionar a respeito desse contexto, abra lá em Efésios 6, 4. Quem acha que tem aqui em Uberlândia tesouro? Quem acredita? Algum tesouro escondido? Tem aqui em Uberlândia? Se for lá para a cidade de Luciano, Paracatu, já vi povo já em Patos de Minas encontrar diamante. Já encontrou? Tuitaba não tem não, Paulinho? Olha só. Depois eu vou perguntar para ela se durante a semana também acontecem esses elogios. Porque agora você arrebentou a boca do balão, Paulinho. Né, Priscila? Depois nós vamos conversar, viu? Continue assim. Você já falou para o seu filho? Ele ama procurar um tesouro, né? Criança pequena, caça tesouro. A palavra de Deus nos apresenta algo que nós temos que repensar todos os dias. Muitas vezes, a relação onde nós criamos os nossos filhos, ela não aponta para o Senhor, e ela tem que apontar. Olha aqui que Paulo escreve em Efésios 6, 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina. O mundo cria na disciplina, tá? Na disciplina, até aqui, muitas vezes, sem entendimento, cria pela graça comum. Mas não é só a disciplina. Não é só falar a hora que senta, a hora que levanta. Olhar para mim e ficar amedrontado. Não, não é só isso. Olha lá. Na disciplina e na admoestação. O que é isso? É transmitir ao seu filho que quando nós estamos na igreja, quando nós estamos indo à igreja, nós estamos indo na direção do Senhor Jesus. Nós estamos caminhando desejosos, falar, Senhor, fale conosco, fala para o seu filho, nós vamos à igreja, para que nós tenhamos o nosso coração trabalhado por Cristo. Seja didático com o seu filho, seja claro. Maridão e a esposona aí, ó. Tá cheio dos perrengues, brigando até no carro. Só não sei o que acontece, né? Nunca brigou no carro? Porque levanta a mão aí que eu quero tocar uma pedra aqui. Mentiroso. Nunca teve uma desavencinha no carro. Vindo para a igreja. Porque o capeta só atenta quando vai para o shopping. Quando vem para a igreja, já tem um anjinho que o protege. Não vai ter nenhuma desavença nesse carro. É assim? Para o carro. Nem que for na porta da igreja. Dá a mão aqui, bênção. Dá a mão aqui, tesouro. Tesoura. Tesoura, dá a mão aqui. Nós somos crentes ou não somos? Então nós vamos orar aqui. Perdoe esse pecador. Exagerei. Não fica orando por ela não, né? Abençoa essa pecadora miserável. Não. Você ora por você. Me perdoe, Senhor. Toma a frente. Cadê os maridos? Se não é só para você ser o que dá a última palavra, não.
É para você ser sacerdote da sua casa. Tem muitos homens que não querem assumir a vida marital, é porque não é sacerdote, não é crente. Para ser crente, tem que ser aquele que assume e fala assim, ó, vamos morar juntos. Mas ela me pirraçou hoje. Nós vamos resolver isso na presença de Cristo. Aí você ora. Se você é um homem sábio, a hora que você termina um amém, ela já está confessando a Jesus, Senhor, eu exagerei também. Sabe, o senhor conhece, eu não sou fácil. Aí você fala assim, ó, benção. Os dois se quebrantam na presença do Senhor, porque estarão na presença de Deus para adorá-lo. Não vem brigado, não. Sai no carro chutando quase um ao outro e entra no culto. Vamos cultuar o Senhor. Não. Fala, ó, você pode até colocar a culpa no capeta, né? O diabo tentou aqui contra nós. Tá bom. Mas para tudo e fala, vamos orar juntos. Se você tem filhos, hein? Agora para mim e para Gisele é um desafio. O rostinho da Oli chega e faz assim, ó. Não é assim que eles fazem? É qualquer tom de voz que muda, né, Gabriel? Os bebezinhos já ficam assim, ó. Oxi, o padrão aqui não é esse, ué. E a hora de você falar assim, ó, que coisa feia, vamos corrigir isso aqui. Nós somos família do Senhor. Nós somos o baluarte de Deus, somos a igreja do Deus vivo. E há uma pressa em acertar o seu coração diante de Deus. Não deixe marido, esposa, ó, vamos para a igreja, é aquela coisa mecânica. Não vamos orar aqui, ó, ontem eu exagerei, aconteceu isso, me perdoe. Vamos orar ao Senhor, pedir graça. É assim que uma família que faz parte da igreja do Senhor caminha. A palavra de Deus diz, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe de uma coisa? Você trata sempre o seu cônjuge como crente, né? Que bom. E se ele não for ainda? Abra o texto da palavra de Deus, João 4:34. Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Jesus utilizando uma figura do campo que eles conheciam. Até que aconteça a colheita, né? E Jesus diz, eu porém lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Sabe qual é o nosso erro? Achar que os nossos filhos só estarão prontos para o evangelho quando tiver 12 anos. Levante os olhos e diga, Senhor, eu quero transmitir o evangelho dia e noite para o meu filho e para a minha filha. Porque o que vai redimi-lo é a tua obra na cruz. O que vai fazer dele, esse texto, hoje houve salvação, é por meio do evangelho de Cristo. Levante os olhos e diga, olha, se a minha esposa está devagar, se meu marido está devagar, eu vou ajudá-lo, eu preciso intensificar. Nós não vamos abrir mão do domingo, dia do Senhor. Nós vamos lá, uma vez aqui um casal disse isso, um dá uma fraquejada, o outro puxa. O outro dá uma fraquejada, o outro puxa. É assim, meu irmão, é assim que um casal trabalha como servos de Deus. Se os dois baixarem a guarda, é o que está acontecendo aí fora. Não vai muito não, tá? Era para estar aqui hoje, ó. Eu poderia citar umas 3 famílias. Criança assim, ó, todo tamanho. Aí você pergunta, mas irmão, você está distante. Você sumiu. Ou é enfermeiro ou é vigilante. Eu nunca vi raça para dar desculpa igual essa, viu, Léo? Você trabalha mesmo. Porque o pastor não tem mais argumento. O cara falar que você quiser fugir do pastor, fala assim, ó, eu sou enfermeiro, pastor. Oh, eu sou vigilante. Pronto, acabou comigo.
Eu nunca sei o dia que ele trabalha. E aí, sabe o que acontece? Que acontece um fenômeno, né? Passa um domingo, que fulano faltou. Aí passa o outro, não, de novo. Aí falta o terceiro, porque já aproveita. Aí no quarto, você fala, nossa, esse cara dele é grande, hein? Você até conforma. Você fica conformado. Olha que impressionante. Há pouco tempo atrás, alguns irmãos falaram, fulano sumiu, né, pastor? Eu falei, pois é. E tem 2 crianças vendo esse exemplo. Porque se sai daqui e vai para uma igreja congregar, só avisa, pastor, estou congregando, ou fico sabendo, estou feliz. Tá bem. Ok. Nós estamos tristes por um lado, mas felizes porque vocês estão bem. Mas sair da igreja para ficar em casa, sabendo que é povo de Deus, eleito, de maneira que o Senhor Jesus deixa bem claro, Ele ama a sua igreja, Ele deixou pronto a mensagem, que os campos estão prontos. Essa relação do Senhor Jesus amar a sua igreja, isso é importantíssimo para nós. A relação hoje é, mas depois quando eles forem mais adultos, a gente firma de novo. Perdeu os filhos, perdeu o tempo, perdeu a hora. Eu não sei de vocês, mas a gente congregando toda semana já não é fácil ser crente, amém? Fica longe um pouquinho para você ver o que acontece. Fica longe um pouquinho para você ver o quanto que as artimanhas vão prender sua vida e sua casa. Então, nessa manhã, eu quero caminhar para concluir. Abra lá no Salmo 26, verso 8. Vamos ler juntos? Salmo 26, verso 8. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Uma das coisas que nos chama a reflexão é que a palavra de Deus é para nós poder de Deus. Às vezes, de vez em quando, tem que acontecer, que eu estou contando aqui a Irene, aí ó, a Meire, já foi outros aqui, de vez em quando eu conto sobre isso. Nós precisamos de gente que diz assim, o Lucas, né? Eu recebi Jesus Cristo. Meu coração estava indiferente. Eu estava vivendo a minha vida. Mas, de repente, meu coração começou a ficar assim, sabe? Pressionado. E quando eu fui ver, era Deus me chamando para a presença dEle. Mas, meu irmão, presta bem atenção. Nós temos que desejar essa manifestação de Deus na nossa casa. Moisés disse assim, Senhor, mostra-me a mim a tua glória. E o que é impressionante é que Deus mostrou a Moisés a sua bondade. Deus mostrou a Moisés que ele é um Deus soberano, poderoso, mas se ele mostrasse toda a glória dele, jamais o homem conseguiria suportar. E o que nos traz como implicação, nós acabamos de ver, o texto diz que nós devemos amar a casa de Deus, mas nós temos que falar assim, Senhor, que essa semana na minha casa, o meu filho progrida, ele avance em amar a tua palavra. Sabe como é que a gente está hoje? Eu estou na fase da introdução alimentar, está um caos, viu? Eles oram pelo pastor. E a Gisele? Faz a comida bonita. É bom isso? De jeito nenhum, né, Michele? Eu falo assim, mas não é possível, né? Que fase difícil, não quer comer. E o que acontece nesse contexto? Às vezes, a gente fica preocupado, não, mas tem que alimentar. Porque daqui 3 meses tem que estar tal fase, né? Está melhorzinho, já mais fortinha. Por que a gente não coloca isso sobre a nossa família?
nós estamos vivendo um momento de baixa. Com a graça do Senhor Jesus, nesses próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos entrar num tempo, nós vamos desejar Deus nos visitar com renovo, graça. Em nome de Jesus, eu quero que meu filho com 6, com 7, com 12, a minha filha com 14, quando for o final do ano, quando for dar 15, em nome de Jesus, eu quero ver ela falar assim, eu amo o Senhor Jesus. Isso não é uma coisa que acontece, digamos assim, do nada. Tem que ter um empenho da nossa parte. Não é fácil, mas é um propósito, é um alvo, é um processo que você diz assim, eu faço parte desse processo. Há pouco tempo atrás, estava falando com uma mãe, a mãe falou assim, pastor, eu estou empenhada em transmitir Jesus Cristo para os meus filhos. O meu principal projeto hoje é esse. Eu falei, louvado seja Deus. Se não, meus irmãos, não vai acontecer de maneira espontânea. Não é esse o padrão. Pastor, Deus pode. Claro que Deus pode. Eu posso usar um estranho para evangelizar seu filho, envergonhar você e eu. Mas o plano de Deus é utilizar da nossa instrumentalidade. A palavra de Deus diz assim que a mulher sábia edifica a sua casa. O homem que é sacerdote do lar, ele transmite a palavra de Deus, ele transmite o evangelho. Quando você vier à igreja, quando nós viermos nos reunir, diga à sua família, nós estamos aqui porque nós fazemos parte do povo de Deus. Transmita com intensidade, transmita com alegria, transmita o que Jesus sentiu. E eu quero terminar, convido você a ficar em pé nesse instante. Nós vamos ler Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Uma coisa importante, irmãos. Não é tudo, tá? Não é tudo. Mas a nossa família, ela vê o que nós de fato fazemos na igreja e associa o nosso amor a Deus. Não tem como você ficar indiferente. Não fique. Seja um homem que trabalha para a glória de Deus. Seja uma mulher ativa para a glória de Deus. Nós estamos vivendo um tempo tão precioso como Igreja Semear. Olha, cada vez mais eu estou feliz de ver as famílias se empenhando. Os nossos pequenos grupos estão sendo uma bênção. Transmita isso para o seu filho. Eu vejo a mulher sozinha, leva o menino. O marido não pode. Vai, que coisa linda. Transmita isso para o seu filho, para a sua filha. Ele vai saber assim, mamãe leva a sério a palavra de Deus. Mamãe se empenha na igreja do Senhor. E que você faça isso dentro do seu lar, dizendo, olha lá, vamos ler juntos? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. 26. Que mesmo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Eu repito. Quando você vier transmitir, que você vai vir à igreja, que você vai ler a Bíblia com ele lá em casa, lembre-se, Jesus se empenhou, ele teve um sentimento de abrir mão da sua condição, em amor a cada ovelhinha dele, em cada família que ele chamou para pertencer à igreja dele, ele demonstrou de maneira concreta o quanto ele ama a sua igreja. E aí eu convido você, o texto diz, esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, transmita dentro da sua casa, transmita nas suas conversas com a sua família. Não faça da sua vinda à igreja algo automatizado, que nós possamos dizer, Senhor, visita-nos com tamanho amor pela tua obra, que nós tenhamos alegria na tua obra, na tua casa, para caminharmos como povo de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Ó Deus, nós oramos ao Senhor gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós.
O Senhor tem nos assistido, Senhor. Muitas vezes nós não sabemos como transmitir a Tua palavra, muitas vezes nós temos dificuldades, mas o Senhor tem nos assistido. E nós oramos ao Senhor para que nós tenhamos cada dia mais empenho. Ajude-nos, ó Senhor, a estarmos empenhados, em estarmos envolvidos com o Teu reino, envolvidos com a igreja que é do Senhor mesmo. O Senhor deixou a Tua glória, o Senhor abriu mão da Tua glória para morrer, para nos salvar. Ajude-nos, ó Senhor, a amar o Teu reino, ajude-nos a amar a Tua igreja, Senhor. Ajude-nos a envolver com a Tua palavra e a transmitir essa verdade aos nossos filhos. Capacita-nos, ó Deus, tira do nosso coração todo o comodismo, tudo aquilo que é mundano, Senhor. Ó Deus, e aviva a nossa alma para nós caminharmos como famílias consagradas ao Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, faz desta igreja, Senhor, igreja onde os filhos cresçam na admoestação da Tua palavra, que os filhos cresçam amando ao Senhor, que as nossas adolescentes, os nossos adolescentes amem ao Senhor, decidam por Ti todos os dias. Ó Deus, forja em nós, como adultos, casais que diante das nossas dificuldades, diante das nossas limitações, o Senhor nos ampare com a Tua palavra, que o Senhor possa fazer presente na nossa casa por momentos de devocional, que os maridos, os esposos possam puxar isso. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajude-nos, ó Senhor, que as nossas esposas saibam que nós oramos por elas, Senhor. Posicione o nosso coração em Ti, forja em nós um povo consagrado a Ti. Nós oramos humildemente, em o Teu nome, Senhor Jesus. Amém.